A gente falou até agora sobre os aspectos administrativos, né, de realização, como foi difícil arrecadar dinheiro, arrumar local, etc e tal. E eu confesso que eu não sei qual era o tema doutrinário dessa Comelesp de 94 que nós fizemos. José, você tem uma vaga lembrança ou alguém aí, se tiver, qual era o tema? Ou da, foi um anticlímax aqui, né? Tipo, não, o tema é muito bom, classe A, tá? Qual que era o nosso? Ninguém sabe. Um Bom, comentário vamos aqui, lá. Sidney, em relação ao tema, é que Hum. na época, né, existiam duas comissões, né? Era a comissão de organização e a comissão doutrinária. Como a gente ficou muito centrado na organização, a gente pouco teve contato com doutrina, porque a gente não participou da Comelesp Santo André. Nós fizemos ela acontecer, mas nós não participamos. Então, sempre teve isso, né? Era uma comissão de doutrina, comissão de organização. Mal se falava, a doutrina chegava lá e tinha que fazer a coisa acontecer. Era mais ou menos. O que é um contrassenso, né? Se você me permite, Levado, eu vou fazer um complemento ao que você falou, assim. Essa Claro. separação da realização para a parte doutrinária e essa separação da mocidade para o adulto, vamos chamar assim, eu acho que ela é danosa justamente por isso. Acaba segregando, aí o jovem não se sente pronto o suficiente para continuar com as atividades na casa espírita. Eu entendo que precisa ter a sua turminha ali, né? Os assuntos que você vai tratar numa mocidade são diferentes, inclusive espiritualmente, do que você vai tratar quando é adulto. Mas eles têm essa departamentalização acaba, no meu modo de ver, prejudicando o andamento, a aceitação, né? A presença das pessoas dentro da casa espírita, né? Não sei se você concorda com isso. Concordo, é bem isso mesmo. E essa departamentalização é muito bem-vinda. Eu sempre gosto de valorizar os nossos irmãos que estão nas casas espíritas, que são voluntários, que querem ajudar, mas muitas vezes nós temos irmãos lá que desconhecem o trabalho de mocidade espírita, né? Os temas que tem que ser abordado na mocidade espírita, o plano de estudos que tem que ser usado na mocidade espírita, né? Eu já tive oportunidades de ir a algumas casas e a gente vê que o pessoal viaja, né? Viaja com temas que, né? E a base está ali, né? Aquela sequência do Livro dos Espíritos, que pega o Livro dos Médiuns, que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e daí você tira temas, atualiza os temas com as versões atuais, as necessidades que a gente tem, né? Até porque você tem uma gama de informações hoje que a gente não tinha na nossa época, a gente não tinha Google na nossa época. Hoje o jovem senta ali, ele tem uma informação maior do que a... Aliás, ele questiona a gente pelo Google, né? Na verdade, eu fui fazer palestra numa mocidade espírita há pouco tempo atrás e tinha um garoto lá que, cara, ele olhava para o celular e perguntava para mim. Falei, olha, eu até brinquei com ele, disse, eu vou te responder, mas eu não sei tudo que o Google sabe não, tá? Aí todo mundo deu risada, né? Mas é isso mesmo, a departamentalização ela é muito importante, é necessária, né? Mas a gente não pode esquecer três coisas: amor, fraternidade e caridade entre nós. Não é? Porque se a gente não fizer isso dentro da própria casa espírita, acaba que você tem um êxodo, né? O jovem se afasta, não só o jovem, né? A criança não quer ir, não quer participar da evangelização, né? O trabalho de evangelização e mocidade espírita nos dias atuais é fundamental para as casas no amanhã. Complementando um pouco aí, comentário do Sidney, a fala do Levado, o que eu vejo, na verdade, é um vácuo. Existe um vácuo entre fim de mocidade e a continuidade. Não existe, isso não existe. Se você pegar um centro espírita que é bem montadinho, você vai ver que tem mocidade, pré-mocidade, bonitinho. Você vai ver que você tem jovens ali que vai ali mais ou menos até os 22, 23, 25 anos, depois é acima do 40. Esse miolo aí não existe.
Não tem esse espaço. Não existe esse espaço. Para quem está nesse período, não consegue se encaixar na casa espírita. Isso foi o que a gente... O Zé colocou aqui, um personagem da nossa vida, o Adonai. O Adonai, ele tem espaço até em qualquer canto, até na evangelização. Com 40 anos, ele participar da evangelização. Mas quando a gente terminou ali no nosso ciclo, que vou dizer, né, não sei se o Sidney vai explorar daqui a pouco um pouquinho o pós-encontro, mas foi meio assim traumático, né? O nosso fim de mocidade, o nosso fim de movimento e o pós. Foi uma ruptura assim absurda, foi violenta, né? Então depois, assim, se tiver tempo, a gente até conta a historinha, sem personagens, mas o fatual, né? Colocar fatos na mesa. Mas, assim, o que eu vejo é isso, não tem esse espaço. Né? E até hoje, não existe esse espaço. E quem sai da mocidade, todos nós, você está ali fervilhando. A cabeça, a nossa cabeça e a forma, eu acho que o MESA ajudou muito a gente a ser assim. A gente quer discutir. A gente não tinha o Google na época, mas tinha a Barça. Mas a gente nem usava, né? Mas a gente quer discutir, a gente não aceita. Quantas vezes dentro da UMESA a gente questionou pontos pacíficos ali, taxativos do evangelho? Fala, isso não pode estar certo. Quantas vezes? A gente foi N vezes. E o que era legal? A gente questionava, e quando você questiona, você é obrigado a ir atrás. Você é obrigado a se aprofundar para saber. E aí a gente via, nossa, nós somos meio loucos, porque o negócio está tudo certinho. Tá certo, mas, né? Exatamente, mas é diferente. E o que a gente comenta aqui, tem dia que eu quero ir no centro, sentar lá, ouvir uma palestra. Para mim, Alexandre, sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses. O resto, eu quero discutir, eu quero colocar a minha opinião, quero saber o que o outro pensa. Para quê? Para eu sentir que eu estou contribuindo para os outros contribuírem com o meu conhecimento. Né? Então, isso eu sinto falta. E esse é um gap que existe entre fim de mocidade e centro espírita. Eu acho que existe também muito em função do momento de vida das pessoas, né? Não eu acho que não seja a responsabilidade do movimento espírita ou da casa espírita, mas a faculdade é um elemento que interfere muito nisso. E aí, quando que o cara volta? Ele volta quando ele começa a estabilizar, que ele começa a ter filho, casar, etc e tal. Aí fala assim, opa, peraí, eu preciso voltar lá e refazer meu caminho que está faltando aqui, né? Não, é só permita-me discordar, vou contestar você agora. Não, eu estava na Comeleste, no meio da minha faculdade. Tudo bem que eu terminei com 67 quilos, 20 a menos que eu estou hoje. Vocês imaginam 20 quilos a menos que eu estou hoje. Que nem o Nevado falou, não é que falou que eu terminei magro, eu falei, eu também. Mas assim... Zé, não te interrompendo. Eu ganhei de você. Eu terminei a Comeleste com 51 quilos. Pô, cara, aí você ganhou. Aí não, beleza, o troféu é seu, cara. O troféu garfo é seu aí, pode levar. Mas assim... Troféu garfo é ótimo. Arruma tempo quem quiser. Quem quiser tempo, arruma e faz como mestre e faz tudo. Mas é isso, Zé. E isso faz parte de discussão que a gente teve. Eu diria que é responsabilidade, sim, do centro espírita. Ele tem que criar esse ambiente. Você não pode ter a mesma participação que você tinha quando você não estava fazendo faculdade. Como que você pode participar? Propiciar isso para as pessoas ficarem lá. Caso contrário, vai embora. Vai embora. Não tem jeito. Bom, pessoal, eu vou fazer o meu contexto histórico agora, que é para comparar um pouco o que o Levado passou e o que nós passamos. Quando o Levado disse que foi revolucionário na época dele, teve algumas decisões que modificaram o jeito de fazer a Comelesp e por conta disso houve bastante êxito. No nosso caso, teve isso. Como a gente tinha o histórico anterior, né? Eu acho que até é uma diferença ao que o Levado tinha. A gente tinha o Levado ali presente para falar, ó, a gente fez assim, né?
Então, o que a gente implantou? Primeira coisa, como a gente vivia num momento de inflação galopante, e isso foi um problema na época, a gente colocou a inscrição em dólar, o que foi muito pesado para alguns e tal, não sei o quê, mas era o único jeito da gente se proteger financeiramente, que a taxa de inscrição fosse feita em dólar. Outra coisa que a gente implementou, que já foi falado aqui, é que a gente usou o serviço de uma empresa de alimentação. Então, o almoço e o jantar eram feitos fora do ambiente de realização da Comelesp, de 94, que foi o mesmo colégio américo-brasiliense que o Levado citou. Então, isso deu alguma... Custou muito mais, obviamente, né? Mas deu alguma tranquilidade em ter esse backup de pessoas, que o Levado citou aqui, que foram mais de 100 pessoas, a gente não precisou ter tanta gente envolvida assim, porque parte da alimentação estava sendo feita por uma empresa terceira. Não lembro o nome, não lembro quem era, eu sei que houve uma negociação lá, a gente chorei. Foi a Denadai. Bom, enfim, outra coisa é que o desafio logístico, né? Ao longo dos anos, nos últimos 10 anos, eu até cheguei a fazer alguns eventos corporativos. E o problema é sempre o mesmo, é a logística. Como que você carrega 400 pessoas de um determinado lugar para outro no mesmo momento? Porque é isso, vem gente de todo lugar do estado e aí você precisa centralizar. Essa centralização, esse problema logístico, ela é relevante, é um problema de administração, propriamente dito. Como eu já disse aqui, o tema eu não lembro, mas o que eu acho importante é assim, para um menino, ou para meninos de uma mocidade, sem qualquer experiência corporativa, sem qualquer experiência administrativa, realizar um negócio desse tamanho, proporcionalmente, eu colocaria que é como realizar uma Olimpíada, entende? É do tipo assim, é um negócio logístico tão pesado, tão grande, maior do que nós mesmos éramos. A consequência é que você sai dali com uma compreensão de trabalho muito maior, né? Muito mais pronta, né? Você entra um menino, sai um homem formado e tal. E eu gostaria de chamar você de novo, Levado. Você já falou da importância dessa atividade para o movimento espírita, mas e você já citou aqui várias, como se diz, gerações de pessoas que fizeram a Comelesp. Qual é o resultado que você percebe que trouxe de benefício para as pessoas que participaram, olhando de novo em perspectiva, né? O que as pessoas ganharam, as pessoas que estavam envolvidas, o que as pessoas ganharam que você entende que elas não teriam se não tivesse participado de uma Comelesp? Eu me lembro, inclusive, que o tema que nós usamos no ano de 1984, o José, o Alexandre comentaram que às vezes é difícil, a gente acaba sediando a Comelesp e o tema fica, porque realmente é o departamento USE, né? O departamento de mocidade da USE que acaba desenvolvendo o tema, né? E os dirigentes que vão fazer, né, os monitores que vão fazer. Mas eu me lembro que o nosso foi, nós somos os construtores do mundo. Em 1984, esse foi o tema da nossa Comelesp. Nós somos os construtores do mundo. Então, você imagina, né? Uma Comelesp que a gente começou na quinta-feira à noite, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Falando sobre como nós vamos construir o mundo, que nós somos os construtores do mundo. Então, uma abrangência, a gente usou obras de André Luiz, Emmanuel, vários autores, né? E inclusive as obras básicas. Eu lembro que o tema foi muito bem abordado, aprofundado, e nós tivemos a participação de 2 espíritas, dirigentes e oradores assim,
de um renome fantástico. Um foi o Krishnamurti, que veio do Rio de Janeiro, e outro, o Ney Albach, que inclusive participava numa universidade espírita no Paraná. Então, esses caras vieram debater, discutir essa questão em torno de nós sermos os construtores do mundo. E eu via, rapaz, e vejo até hoje, né, nesses participantes, que esse tema, ele mexeu com as pessoas. Mexeu com visão de mundo, com visão de plano, com visão de atuação nesse mundo que nós estamos vivendo. Né? Então, essa discussão, esse tema, esse envolvimento em torno ao desenvolvimento doutrinário desse tema na Comelesp, no caso aí que nós estamos citando 84, realmente mexeu com as pessoas. Até hoje eu converso com os meus amigos de Mocidade Espírita, são muitos, já citei para vocês aí, né? Nós temos 2 grupos, né? Um que era dos organizadores da Comelesp de 84 e outro que é do pessoal da UMES até hoje. E eles todos participaram dessa Comelesp, assim como de outras junto comigo. Mas até hoje a gente vê que a visão de mundo deles é diferente da que a gente está vivendo hoje. É uma visão assim mais próxima da gente se aproximar de uma vida que vai ter uma morte, mas que a gente sabe que a morte não vai acabar na morte, ela vai continuar, não é? Porque somos espíritos em evolução. Então, esse contexto, essa contextualização, ela mexeu demais com essa percepção. E mudou o jeito da gente viver. A gente viveu de uma outra forma. Além das questões administrativas que os eventos trouxeram para nós, no fortalecimento profissional, no desenvolvimento, perante as dificuldades, desafios, etc., o tema doutrinário, ele realmente mexeu intimamente com cada um de nós. Então, mudou a forma de viver, mudou a forma de enxergar as coisas, mudou a forma de, inclusive, atuar, né, em família, sociedade, meio espírita, e inclusive nos contextos todos que a gente está aí dentro da nossa vida. Eu acredito muito nisso também. Cláudia, você participou, chegou no olho do furacão, como você mesma citou aí. Você entende que a parte educacional tem relevância para a absorção dessa atividade, que são os encontros juvenis, não só a Comelesp, mas outros também? Você consegue colocar em escala a importância educacional disso tudo? Eu acho que em escala é a grande razão do evento, né? Eu acho que a gente tem, sim, toda uma questão de socialização, de estar junto, de fazer outras coisas, mas a grande ideia é divulgar o espiritismo, é a gente estudar, é a gente proporcionar justamente essa visão, essa troca, né, de várias formas diferentes de se fazer, né, a coisa, assim, de você ir para uma mocidade, por exemplo, de você ir lá no encontro e ver como a gente percebia muito isso, né, como cada um se colocava, o que cada um tinha, né, o tipo de visão, porque a gente sabe que dentro do movimento existem muitas, são pequenas diferenças, né, mas que fazem, que se a gente souber aproveitar, elas engrandecem, né, o movimento, o estudo e tudo mais, né. Então, eu sinto que o valor educacional é o grande objetivo disso, né? A gente sabe que na nossa época, né, a gente tinha muitos jovens que iam no encontro pelo oba-oba, vamos, vai estar todo mundo junto. Mas nesse movimento, tinha muita gente que acabava entrando e participava e estudava e gostava, né? Então, você junta o útil ao agradável. Tem que ser uma coisa bacana, legal, divertida, e ao mesmo tempo tem que ter um valor doutrinário, tem que ter um valor de estudo, tem que ter um valor de agregar, né? Então, eu lembro, por exemplo, da Congesp, que foi lá em Franca,
que para mim foi um momento, gente, incrível. Eu me lembro das discussões que a gente teve no encontro, sabe? Que foi uma coisa assim muito legal. Então, por quê também? Porque eu já estava mais madura na doutrina, eu já tinha outra perspectiva, porque eu já tinha vindo de 2 Comelespes, eu já tinha participado de Coimesa, então você tem um outro, né? Mas assim, eu me lembro de discussões e de coisas assim, de dinâmicas da Congesp, da Comelesp de Guarulhos, que eu guardo até hoje. Assim, são para mim fundamentais. E como o Levado disse, eu acho que muda a nossa perspectiva. Pode ser que a gente não tenha, porque todos nós continuamos espíritas. A gente, por exemplo, eu e o Alexandre, a gente não conseguiu atuar tanto. Eu ainda participei alguma coisa quando eu estava lá em Santo André, ajudei muito Carlinhos lá no Sertãozinho, né? Que a gente acho o Carlinhos incrível também, é um dia que a gente tem que trazer ele aqui. É uma pessoa sensacional. E assim, mas pouco pelo que eu poderia, eu acho, pouco pelo que a gente poderia ter feito. Mas eu acho que para minha vida, eu acho que mudou completamente. Então, assim, eu acho que o estudo e a forma como é feita é uma coisa que é muito, muito importante e modifica o mundo, sim, e faz a gente construtor de um mundo melhor, sim. Ou seja, o tema de 84 está tão atual quanto ontem à noite, né? Exatamente. Ale, seguindo sua sugestão aí, você consegue dar um panorama de como foi o sentimento pós 94, assim, o que a gente trouxe para casa? Entregue o evento, todo mundo voltando para suas casas, porque é um pouco o que eu disse no meu casamento, né? Só é bom quando todo mundo estiver em casa, em segurança, quando todo mundo chegou, né? Antes disso, não acabou ainda. Quando você retornou para casa, e casa que eu digo é a Casa de Solidariedade, o movimento espírita, essas, né? Todas as atividades rotineiras. O que você trouxe na bagagem? Principalmente gás. Quando a gente participou do encontro, né, assim, nós sofremos, mas também foi muito divertido. Não dá para falar que foi puro sofrimento, não. Eu me diverti muito. Foi, assim, foi caustificante o negócio, mas também foi a compensação da diversão foi muito grande também. Mas eu acho que o principal é que eu acabei saindo ali da Comelesp, eu acho que o nosso grupo em si, cheio de gás. Nós conseguimos fazer uma coisa grandiosa que a gente nunca imaginava. É bem aquilo que você disse, Sidney. Nós éramos crianças fazendo coisa de adulto. E bem feito. E muito bem feito. E aí nós saímos de gás. O que aconteceu depois disso, né? Nós, efetivamente, a gente já tinha esse perfil por conta da Almesa. Não, a Almesa, ela sempre teve esse perfil mais voltado para movimento, para a própria casa espírita, né? Desde, né? Era sempre o olhar. A própria Almesa, né? Ela foi formada por conta disso, né? A união de 4 mocidades na época, que tinha pouca gente, juntou todo mundo, formou a Almesa. União da Mocidade Espírita de Santo André. Né? Então, nós sempre fomos focados no movimento de unificação. E depois que a gente saiu de lá, acho que foi muito mais pesado ainda. E a gente saiu com algumas ideias, com algumas estruturas ali, eu acho que maturidade, que a gente ganhou uma maturidade ali, foi uma pancada de maturidade que a gente teve em 3 dias. E depois dali a gente... Quais foram os principais eventos aí? Eu até convido o Zé para falar também. Mas depois eu me lembro que nós fizemos a Almesa, uma das primeiras ideias que nós tivemos foi montar mocidades em centros que não tinha. Foi uma das primeiras atividades. Até o Zé, eu não me recordo qual que era o centro, Zé, lá do outro lado da linha. Nossa, ela perto do Maurício, lá em Utinga. Isso. Vocês ficaram, acho que Simão Pedro. Simão Pedro. Isso, vocês ficaram 3 anos lá, né? Nós ficamos lá, montamos, eu e o Maurício fomos lá, montamos a mocidade lá no Simão Pedro. Quando estava tudo certinho, peguei o bastão e falei, gente, agora é com vocês.
Isso, e tiveram outros casos também, né? Não foi só essa, foram outros casos. E a gente começou a andar muito, a migrar muito, a conhecer outras coisas, a trazer gente para o movimento. E eu me lembro até, na época eu era o dirigente da USE de Santo André, né? Do Departamento de Mocidade, e nós conseguimos, eu acho que foi por conta disso também, analisando todo o cenário, toda a experiência que a gente teve de Comelesp, essas experiências que nós tivemos de implantação de mocidades, eu me lembro como se fosse hoje de algumas reuniões que a gente fez e nós saímos lá com um book. Você lembra disso, Zé? A gente saiu com um book que era como salvar a mocidade espírita, como fazer com que os centros espíritas tivessem as suas próprias mocidades e essas mocidades elas pudessem se converter em verdadeiros espíritas, em pessoas que vão participar do movimento, vão participar da casa, vão ter bastante impacto dentro do movimento espírita, né? E aí foi justamente nesse cenário aí que tudo acabou. Ô, Que tudo Carla, acabou, né? Carla, deixa eu te perguntar. A gente falou sobre o ganho administrativo, a gente falou sobre o ganho do movimento espírita, a gente falou do ganho das mocidades, né? Pessoal, os ganhos pessoais. Você conseguiria dizer para a gente, de novo, conseguiria não no sentido de capacidade, mas de síntese, de trazer para a gente qual é o ganho espiritual que esses encontros juvenis trazem para o jovem, para suas famílias, enfim? Então, o jovem, ele é recém-chegado, né? Se a gente for pensar numa vida inteira, ele é um recém-chegado da espiritualidade. Então, ele está com tudo muito fresquinho ainda dentro dele, né? As tarefas que ele já definiu lá no plano espiritual, ele ainda está bem, saindo um pouquinho, começando com aquela autonomia de espírito da Terra, né? Porque a gente sabe que a infância, até uns 14 anos, mais ou menos, o espírito ainda é muito protegido, né? E aí ele já começa a ficar mais, né, centrado no planeta, mas ele ainda está carregando aquela vontade, aquela esperança, tudo aquilo que ele definiu na espiritualidade. Então, esse período que eu percebo que é um período assim, como que eu posso falar? Não tem nem palavras para falar assim, que a gente, ao mesmo tempo que a gente acha que está sozinho, nós estamos muito amparados, não só pela espiritualidade, mas por todos eles que vieram antes de nós. É igual o Levado, a Dona Sebastiana, a Catarina, uma porção de pessoas que também fizeram parte da Almesa, eles também, quando a gente precisava, eles estavam ali do nosso lado, né, nos sustentando. Acho que a palavra é sustentação. Nós tínhamos uma sustentação boa, né? E tínhamos líderes, né? Tinham pessoas que que eram nossos referenciais. E tudo que é bom para o espírito acolhe, né? E ele incorpora na vida dele para o resto da vida, porque aquilo é como se fosse uma força que ele vai carregar. E é por isso que a gente lembra com tanto amor, com tanto carinho, né? Porque é uma fase de crescimento espiritual e era uma fase que a gente tinha muita força, muita vitalidade, muita vontade, né? E como você falou, conforme a gente vai envelhecendo, vai passando o tempo, às vezes a gente não tem mais todo aquele tempo que nós tínhamos. E nós utilizamos bem o nosso tempo dentro dessa mocidade. Hoje, como eu falei no outro encontro, os jovens são muito focados, né? Às vezes a pessoa enche o jovem de atividades que às vezes ele não precisa e não pergunta qual a necessidade daquele espírito. Porque eu penso assim, eu falo para minhas filhas, vocês vão na casa espírita pouquíssimo tempo. É 1 hora, 2 horas no máximo por semana. Na escola, vocês ficam 5 horas por dia. Em casa, é que a gente tem que ter base também, que em casa todo dia a gente para, senta, conversa, e eu tento passar alguns valores para elas. Mas quantas pessoas param para fazer isso?
E eu percebo que eu preciso de tempo para isso, mas eu dou prioridade para isso, para essa parte espiritual delas. Eu sei que se eu não estiver aqui, elas vão ter que levar, né? Elas vão ter que levar isso. E é mais a parte moral, né? Igual a Malu chegou a uma certa fase que as amiguinhas da escola eram evangélicas, e ela perguntou, mamãe, eu posso ir na igreja com as minhas amigas? Falei, pode. Você vai, você quer estudar lá, você estuda. Aí eu chegava em casa, perguntava como que foi, que eles tinham estudado. Então ela falava assim, eu não consigo passar para eles o que eu sei, porque assim, tem uma parte que a gente sabe que entra no espiritismo, mas eles não vão entender. Então eu achei tão legal, porque ela já entende a parte espiritual, né? Mas isso tem que ser estimulado desde pequenininho, né? E eu percebo assim que tudo, elas veem a parte espiritual e vai levar isso para a vida toda, porque assim, na casa espírita falta essa parte da mocidade, mas eu tento trazer para dentro da minha casa, entendeu? E com relação a nós, vai ficar para a vida toda, né, gente? Foi um período muito importante. Era uma necessidade nossa também, espiritual, né? E quando a gente tem uma necessidade espiritual, a gente se alimenta daquilo, é como se matasse um pouquinho da nossa fome, e a gente vai ser grato pro resto da vida.